Olá, crianças pequenas e grandes, e sejam bem-vindos também à série de lições sobre as crianças da Bíblia. É isso mesmo, nós estamos aprendendo sobre algumas crianças da Bíblia. E se você quer saber sobre qual criança que nós vamos falar hoje, então não saia daí. E claro, venha comigo cantar a nossa canção. Vamos lá, criançada! Olá, como vai? A tia Estela tem a história pra contar. Então agora, muita atenção. Vamos lá! Porque a Bíblia diz. Sim, hoje nós vamos conhecer não uma, mas duas crianças da Bíblia. E estas crianças, pelas quais nós falaremos hoje, eram irmãos. E tem outra coisa muito especial sobre essas duas crianças. Elas foram as primeiríssimas crianças do mundo. As primeiras crianças citadas pela Bíblia. Eu estou falando de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Mas antes de falar sobre esses dois, nós precisamos nos lembrar um pouquinho lá no livro de Gênesis, logo no comecinho. Nós nos lembramos que Deus criou todas as coisas e criou no sexto dia o homem e depois a mulher. E ambos tinham um relacionamento livre com Deus ali no jardim do Éden. E eles não sabiam nada sobre o pecado. Eles ficavam livremente andando e conversando com Deus. E aí, então, um dia, infelizmente, eles desobedeceram ao Senhor, porque Deus havia ordenado aos dois que eles não poderiam comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer de todas as outras, mas aquela eles não poderiam. E infelizmente nós sabemos que Eva comeu e posteriormente Adão também. E então, a partir daquele dia, tanto o homem quanto a mulher se tornaram pecadores. Eles conheceram o mal. E isto, infelizmente, estragou o relacionamento do ser humano com Deus. E aí, infelizmente, eles foram expulsos do jardim do Éden, né? Essa parte da história não é muito legal. Mas ainda nessa parte da história, tem uma promessa maravilhosa de Deus, de que um dia Deus iria enviar o Salvador para perdoar os pecados do ser humano e novamente reconciliar o homem com Deus. E nós sabemos que esse Salvador maravilhoso, incrível, já veio, que é Jesus. E por causa dele, nós podemos novamente ter livre acesso a Deus. Mas, voltando lá atrás, no Adão e na Eva, eles então foram expulsos do jardim. Mas eles depois que saíram do jardim, eles constituíram uma família. E, inclusive, também devemos nos lembrar que a família foi criada por Deus, né? E por isso a família é tão especial e tão importante e deve sim ser preservada. E então, os primeiros filhos de Adão e de Eva foram Caim e Abel. Eu imagino que quando eles eram crianças, né? Quando eles nasceram, então foram cuidados, amamentados, receberam amor, mas eles também receberam de Adão e de Eva todas as orientações que eles haviam recebido do Senhor. Então, com certeza eles ouviram sobre o Deus Criador, sobre o Deus amoroso, sobre o Deus que fez uma grande promessa para eles e para toda a humanidade. Eles com certeza ouviram sobre a importância de adorar esse Deus e mais sobre como eles deveriam adorar
este Deus. Então essas crianças, né, elas receberam todas as orientações sobre o grande e poderoso Deus, que é o nosso Deus, o Deus que está aqui na Bíblia, né, que nós temos ouvido e aprendido sobre ele. E Caim e Abel, então, eles foram crescendo, né, porque criança cresce, criança não fica pequena todo o tempo. E eu acredito que à medida que eles foram crescendo, eles continuaram recebendo orientações de seus pais a respeito de Deus. E aí então, quando eles cresceram, Abel se tornou um pastor de ovelhas e Caim se tornou um lavrador. Ambos trabalhavam muito e se dedicavam muito naquilo que eles faziam. Mas eles não guardaram os mesmos ensinamentos que receberam quando criança. O Caim, quando cresceu, ele resolveu adorar a Deus à sua maneira. Ele achou que se ele se esforçasse bastante, se ele desse tudo de si, se ele fizesse o seu melhor, Deus com certeza iria aceitar e receber o seu sacrifício. Então, por isso, Caim resolveu fazer uma oferta para o Senhor, usando o resultado, o fruto do seu trabalho, né? As frutas e os legumes que ele cultivava. E ele achou com isso que estava fazendo o seu melhor, fazendo da maneira que ele achava mais apropriado. Mas eu acredito que lá no fundo, Caim sabia muito bem que ele não estava fazendo aquilo que ele foi orientado a fazer quando criança pelos seus pais. Então, na verdade, Caim sabia que estava fazendo algo errado. E a Bíblia diz, né, lá no livro de Gênesis 4, que Deus orientou Caim. Caim, não é assim. Não foi assim que eu orientei os seus pais em relação à adoração e ao sacrifício que deve ser ofertado para mim. Faça do jeito certo. Mas Caim simplesmente ignorou o que Deus falou com ele e continuou se baseando no seu esforço pessoal, na maneira como ele conseguia fazer as coisas. Mas a Bíblia diz que Abel, ele se lembrou com certeza das orientações dos seus pais, de como deveria ser o sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então Abel fez como deveria fazer. Ele ofereceu uma de suas ovelhas em sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se alegrou com a oferta de Abel. Abel resolveu fazer o sacrifício não baseado nos seus méritos pessoais, não na sua força, não do jeito que queria. Abel ofereceu o sacrifício pela fé, confiando em Deus e fazendo a vontade de Deus. Tanto que, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, a Bíblia coloca Abel como um dos heróis da fé. Ele fez parte da lista de heróis da fé, porque ele baseou a sua oferta na confiança em Deus e não nele mesmo. Sabe, crianças, infelizmente, essa história teve um final muito triste, porque Caim foi tomado de ódio e de inveja, porque Deus aceitou o sacrifício do seu irmão e acabou matando o seu próprio irmão. Isso não é nem um pouco legal. Coisas erradas só levam a mais coisas erradas. E hoje, a tia Estela gostaria de falar muito sério com vocês sobre isso. Nós, mesmo crianças, devemos nos lembrar que a nossa vida deve ser baseado na fé, na confiança em Deus e não na nossa própria força. Tem gente que pensa assim, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sou forte, ou eu tenho dinheiro, ou eu faço coisas legais. Por isso, então, eu vou fazer do meu jeito e com certeza Deus vai aceitar. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que nós somos fracos, frágeis, nós erramos. Portanto, nós não devemos confiar na nossa força. Nós devemos confiar no Deus
Todo-Poderoso. Sabe por quê? Esta mesma palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesse dia eu gostaria de convidar vocês, de convocar vocês para pensar. Como é que vocês têm agido? Vocês têm agido com a força de vocês? Ou com a força do papai e da mamãe? Ou com a força de algum amigo? Nós não podemos agir assim. Nós devemos agir na força do Senhor, confiando em Deus. Devemos agir com fé. Já pensou fazer parte da lista de heróis da fé? Essa é uma grande bênção. E você, criança, pode fazer parte desta lista, desde que você confie no Deus Todo-Poderoso. Confiar é se entregar, é dizer para Deus tudo o que nós sentimos, pensamos e fazemos. É entender que Ele vai nos ajudar todo o tempo. É saber que Ele está comigo em todos os momentos, sejam momentos bons ou ruins. Fé é crer naquilo que nós não podemos ver, mas saber que elas irão acontecer, porque é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, quem diz isso. Então, que possamos ser crianças, jovens, adultos e adolescentes, cheios de fé. Fé não nas coisas, fé não nas pessoas, mas fé em Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus para que encha o nosso coração e a nossa mente de fé? Vamos lá? Feche os seus olhinhos. Minhas mãozinhas juntinhas estão. Cruza os dedos das minhas mãos. Abaixa a cabeça com atenção. Feche os olhos em oração. Querido Deus, amado e gracioso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nós podemos confiar no Senhor com todo o nosso coração. Podemos confiar no Senhor com os olhos fechados, porque o Senhor faz, e o Senhor faz o que é melhor para cada um de nós. Que as crianças que estão nos ouvindo agora, que elas possam ser crianças que confiem no Senhor. Não nas coisas, não nas pessoas, mas confie no Senhor, assim como Abel. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ser crianças cheias de fé, em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.